Olá, sou o pastor Ailton Alves. Vamos com o despertar com a palavra de hoje? Em Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32, lemos: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, e desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Amigos, essa parábola de Jesus como tal não reflete necessariamente um fato acontecido, um caso real, mas é uma ilustração pertinente entre ter ou merecer e não desfrutar, e não ter ou não merecer e receber. Essa parábola, tal como o fato que a provocou, as murmurações dos escribas e fariseus contra as atitudes de Jesus ao receber pessoas reconhecidas como pecadoras e ainda se assentar e comer com elas, expõe as divergências entre a teologia da religião judaica e a teologia da salvação em Cristo Jesus. Há duas divergências muito bem ilustradas entre essas duas teologias. A teologia da religião judaica está focada no mérito do homem, desta forma, alimenta o sentimento de vaidade dos seus representantes, em especial dos mais ilustres. No entendimento do judeu religioso, especialmente os mais religiosos, Jesus, como representante de Deus, não poderia dar preferência àquelas pessoas, pois elas não mereciam. Gastaram a sua herança, vivendo uma vida desregrada no pecado. Contrariavam a vontade de Deus, ao contrário deles que viviam uma vida religiosa, cumprindo todas as regras da lei, até mesmo as pequenas regras. Dizimavam, faziam as suas orações, as suas penitências e ofereciam suas ofertas de sangue pelo pecado. Então, para eles, justificação era substancialmente uma questão contábil, isto é, não precisavam necessariamente viver uma vida santa, bastavam quitar os débitos adequadamente. Pelo pecado ou pela culpa, os sacrifícios de um pombo, de um cordeiro ou novilho, dependendo do tamanho da culpa, acrescentava-se a isto as ofertas pacíficas, como oferta de louvor e gratidão, cereais e flor de farinha, as ofertas das primícias e dos primogênitos, sem esquecer das festas anuais, as festas das cabanas, dos tabernáculos e a Páscoa. Desta maneira, o judeu próspero não tinha dificuldades de estar quites com as suas obrigações religiosas. Porém, com aqueles que não eram prósperos ou para os endividados, não era comum ao judeu religioso ser compassivo, já que consideravam os infortúnios como um sinal de que Deus os estava punindo e, portanto, merecia o que estavam sofrendo. No caso de oferecer uma esmola, esta era mais um recurso para melhorar a imagem do ofertante do que um gesto de compaixão. O orgulho matava a relação dos religiosos fariseus com Deus. Do ponto de vista de um fariseu, Deus não precisava ou devia ser misericordioso. Bastava ser justo, e para eles, justiça era lhes dar o que conquistaram com as suas ações dedicadas. O fato mais marcante da perspectiva de Jesus sobre um fariseu religioso pode ser resumido da seguinte forma: o religioso era alguém que estava na porta da sala do banquete, mas não entrava e se ressentia daqueles que passavam por eles. Tal como na história do pródigo, aquele filho mais velho de fato era cheio de virtudes. Isso não foi negado pelo pai, mas o seu ressentimento não tinha razão de ser,
já que o pai era suficientemente rico para prover tanto ele quanto o mais jovem com o melhor da sua riqueza. Se o pai não se importava com seus próprios bens e desejava acolher o pródigo, perdoá-lo e restituir a sua posição na família, então por que tamanha ira do seu primogênito? Desta maneira, o problema do primogênito não se resumia a uma questão de justiça, mas de confiança no próprio pai. O primogênito, por uma razão não compreensível, não se apropria do seu direito de usufruir das riquezas do pai e se opõe quando aquele que era pior do que ele o faz. Ainda hoje, quando um crente, com uma longa trajetória de fé, ou com um longo histórico de serviços prestados ao reino, se sente espiritualmente vazio ou ministerialmente preterido, e vê um recém-integrado ao corpo de Cristo receber coisas maravilhosas, seja da parte de Deus, na forma de milagres ou dons espirituais, ou na forma de reconhecimento da liderança da igreja local, não deve perguntar o porquê aquele irmão está recebendo tal bênção, mas perguntar para si mesmo: por que eu estou deixando de receber aquilo que certamente Deus tem para mim também? Deve perguntar ao Pai: Senhor, onde é a porta da sala do banquete? A teologia da salvação dispensa o mérito humano e se fundamenta na misericórdia do Salvador. Todas as vezes que uma pessoa, da mesma forma que o primogênito da palavra de Jesus apresenta as suas credenciais para requerer algo de Deus, ele está dizendo: Deus, eu adquiri esse direito. Então, por favor, seja apenas justo e me dê o que é meu por direito. Se isso não acontece, porque qualquer razão desconhecida, essa pessoa se amargura e se ressente com Deus da mesma forma que aquele primogênito. A teologia da religião tem feito muitas vítimas entre os cristãos ao longo dos séculos e milênios. Por mesmo motivo, pessoas buscam e clamam por justiça, enquanto deveriam procurar por misericórdia. Todas as vezes que nos apoiamos nos nossos supostos méritos e nos enxergamos justos para cobrar algum benefício de Deus, desprezamos o fato de que não somos na essência justos e renegamos essa realidade textualmente declarada por Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. E também discordamos de Isaías, que se pronunciou da mesma forma em Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Quando evocamos os nossos direitos diante de Deus, ficamos mais distantes da mesa do Pai, como aquele primogênito. Amigo, reflita. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Tenha um excelente dia, despertados com a